Amém? Meus amados irmãos, eu havia publicado lá nas nossas redes sociais que hoje nós começaríamos uma série de exposições da Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas é uma carta muito interessante e certamente Deus tem algumas coisas importantes para nos dizer, que falará ao nosso coração e que nos irá colocar numa posição de mudança de vida, de atitude de vida. Gálatas foi provavelmente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. É a primeira literatura do Novo Testamento que foi escrita. Escreveu lá por volta do ano 49 depois de Cristo. É claro que alguns falam que foi 1 Tessalonicenses, mas outros, a maioria, falam que foi Gálatas. E a carta aos Gálatas, que na verdade não é uma cidade, é uma região que tinha composto de várias cidades, como Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Então por isso que fala as igrejas da Galácia, não as igrejas da galáxia, né? Às vezes a gente pode cometer esse erro, é a igreja da Galácia. A Galácia era um território composto pelos persas, pelos celtas, aliás, e pelos gauleses, que lá também se estabeleceram lá, naquela região que deu origem àquela cidade que o apóstolo Paulo estava então escrevendo essa carta. Interessante, meus irmãos, que quando Paulo passou por lá, antes de escrever a carta, ele evangelizou, ele fundou igrejas lá nessas regiões, nessas cidades, né? Porque a Galácia, como eu falei, é uma região, não é uma cidade, é uma região de várias cidades, que hoje é a antiga Turquia, a atual Turquia. Você pode visitar alguns pontos lá indo à Turquia. Quando Paulo pregou o Evangelho, disse que as pessoas seriam salvas pela fé em Jesus. Elas aceitaram o Evangelho de bom grado, aceitou esse Evangelho de forma animadas, mas depois, quando Paulo foi embora, quando Paulo as deixou, vieram um bando de judeus convertidos ao cristianismo, provavelmente os fariseus que se converteram a Jesus. Eles foram lá e falaram assim: olha, não basta apenas crer em Jesus, vocês também têm que cumprir a lei de Moisés para serem salvos. Vocês têm que cumprir as leis dietéticas, que a lei de Moisés dizia que você tem que comer, que você não pode comer, que você tem que toda aquela regra da lei mosaica, e também vocês precisam se circuncidar. Então muitas pessoas nessa igreja estavam se circuncidando também para cumprir a lei de Moisés. E quando Paulo soube disso, Paulo ficou tão frustrado, tão decepcionado, tão chateado, que ele escreveu esta carta, dizendo àqueles irmãos para que eles não pudessem perder o foco em Jesus, para que eles pudessem não perder o foco no verdadeiro Evangelho. E é por isso que o tema dessa mensagem que eu quero discorrer para os amados irmãos é: não perca o foco em Jesus. Você tem perdido o foco em Jesus? Em algum momento você tem desfocado a sua atenção de Jesus? Sabe, queridos, eu quero colocar aqui três coisas negativas que muitas vezes nós perdemos o foco em Jesus. A primeira coisa é que estamos enraizados no mundo. Veja que o versículo 4 aqui fala que Cristo morreu por nós, Ele se entregou por nós para nos desarraigar do mundo, para nos tirar do mundo. É essa a ideia que Paulo tenta colocar aqui nesses versos, que o Senhor Jesus, Ele foi àquela cruz para que eu e você não pudéssemos mais viver arraigados no mundo. E eu usei a palavra de raiz aqui, enraizado, e não arraigado, como está aqui na minha versão, porque a ideia de raiz é como aquela planta, essa árvore aqui de manga que está plantada aqui na terra, ela está presa à terra, as suas raízes estão debaixo da terra, ela está presa e ao mesmo tempo está se alimentando dos nutrientes da terra. É muitas vezes assim, nós, quando estamos enraizados no mundo, estamos presos no mundo, estamos escravizados no mundo, estamos alimentando lá daquilo que o mundo pode nos oferecer. Mas o que é o mundo? O que é o mundo, pastor? Porque muitos vão pensar que o mundo é os pássaros, a natureza, o mar. O mundo para a Bíblia não é nada disso. Isso é o mundo que Deus criou, o mundo físico que Deus criou. Mas na Bíblia, quando fala de mundo,
está falando daquele conjunto de princípios e valores que é contra Deus. O Russell Shedd, ele escreveu um livro muito interessante, que é O Mundo, a Carne e o Diabo. Quem quiser eu posso emprestar esse livro, eu tenho esse livro. Ele traz essa definição de mundo. O que é o mundo para a Bíblia? É um conjunto de valores que orientam o homem contra Deus, que levam você a ficar alienado de Deus. Aí eu pergunto, meus amados irmãos, quais são os seus valores? Os seus valores são iguais aos do mundo? Os seus princípios, eles são análogos a que o mundo está oferecendo? Quais são os valores da palavra de Deus e quais são os valores do mundo? Nós vivenciamos isso o tempo todo, nós somos bombardeados o tempo todo com valores do mundo. E muitas vezes nós adicionamos isso sem perceber que estamos lá vivendo os valores do mundo. E o mundo faz de nós, né? O mundo constrói também valores sobre nós bem deturpados. O mundo fala que nós somos cristãos retrógrados, que nós somos cristãos caretas, ou somos zoados, como dizem os meus alunos, somos cristãos zoados. São pessoas que não estão conectadas com a pós-modernidade. E essa mentira que tem disseminado a respeito de nós, não só muitas vezes nos afasta das pessoas, mas também nós embarcamos nessa ideia de estarmos enraizados no mundo. Se você quer saber se você está no mundo ou não, basta você ver os seus valores. Eles são parecidos com os do mundo? Para que a gente perde o foco em Jesus quando nós estamos enraizados, arraigados no mundo. A segunda coisa que nós vemos aqui é quando nós perdemos o nosso foco em Jesus. Uma das condições negativas pelas quais eu e você perdemos esse foco em Jesus é quando nós tentamos agradar mais a homens do que a Deus. Quando nós damos mais atenção a pessoas do que a Deus. O versículo 10 aí, meus irmãos, eu vou ler na nova versão transformadora, que diz o seguinte, que é uma nova versão que você encontra online, eu acho essa versão muito interessante. Ela fala o seguinte no versículo 10: acaso estou tentando conquistar aprovação, ou seja, favor, elogios das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? O meu objetivo, se o meu objetivo fosse agradar, ou fosse ser aceito pelas pessoas, eu não seria servo de Cristo. Sabe, queridos, tem um pastor e psicólogo chamado Cecil Osborne. Ele escreveu um livro, A Arte de se Relacionar com Pessoas. Na verdade, ele escreveu vários livros, né? A Arte de Amar a Si Mesmo, A Arte de Amar o Outro, A Arte de Relacionar-se com pessoas difíceis, A Arte de Relacionar-se com Pessoas, A Arte de Relacionar-se com seus cônjuges. Ele só escreveu vários livros assim, foram livros muito lidos, né? Na década de 60, quando foram publicados. Não tem mais publicação em português. A antiga Juerp faliu, né? E esses livros nunca mais foram publicados. Ele fala uma coisa interessante, ele fala que todos nós, um dos seus livros que eu tenho lá em casa, que já li mais de 7 vezes, ele fala que todo ser humano, ele tem uma necessidade de ser amado, aceito e aprovado. Amado, aceito e aprovado. Essa é a necessidade legítima, que talvez todos nós podemos ter. Mas quando isso se torna exageradamente, exacerbadamente, isso se transforma em algo neurótico. Quando nós buscamos demais o amor das pessoas, quando nós buscamos a aprovação das pessoas, quando nós buscamos a aceitação do nosso grupo. Sabe, queridos, muitas vezes igrejas têm buscado a aprovação das pessoas, têm buscado a aceitação do mundo. Igrejas têm vendido seus valores, pessoas têm vendido seus valores para serem aprovados, para serem aceitos do grupo, para nos se sentirem excluídos do grupo social. E aí, muitas vezes, nós acostumamos tanto com essa ideia que nós pensamos que a igreja também tem que ser assim. Olha, as pessoas muitas vezes estão tão acostumadas em agradar pessoas, ou esperar que se agradem a si mesmas, que elas definem se um culto foi bom ou foi ruim, se aquilo agradou a elas ou não. Fulano, como é que foi o culto? O culto foi uma bênção? Ah, não gostei não, porque eu não senti isso, eu não senti aquilo.
né, o padrão para definir se um culto que é para Deus, que não é para nós, para definir se foi bom ou não, a gente define que aquilo que é bom para nós. É esse o mundo que nós vivemos. São muitas vezes esses valores que nós muitas vezes adicionamos. Nós somos chamados não para apreciar a aprovação das pessoas. Não que você não deva ser aceito, né, ser amado, não estou dizendo isso. Como é bom ser amado, como é bom ser aceito. Mas nós podemos viver em busca disso, em esperar disso. Senão nós perdemos o foco de Jesus. Você pode, muitas vezes, você por professar a sua fé, por dizer que crê neste livro como palavra de Deus, você vai sofrer perseguição no seu trabalho. Muitas vezes você vai ser excluído de grupos sociais que você frequenta. Não é verdade? Você não vai ser chamado para certas festinhas. Você não vai ser o interesse de muitas pessoas por conta disso. Mas não se entristece com isso, queridos. Isso faz parte daqueles que querem focar em Jesus. Se você está tentando agradar pessoas e não a Deus, você pode estar perdendo o seu foco de Jesus. Porque não tem como agradar as pessoas e muitas vezes agradar a Deus. E quando eu falo pessoas, estou falando de nós mesmos também. Porque o homem que nós tentamos agradar, muitas vezes esse homem somos nós mesmos. É o nosso próprio eu. Essa é a segunda condição negativa que muitas vezes nos leva a perder o foco de Jesus. A terceira coisa agora que nos faz perder o foco de Jesus é viver conforme a carne. Veja o versículo 13 e o versículo 14, nós lemos aí, o versículo 13 e 14, Paulo fala um pouco da sua experiência, como ele vivia na carne. Olha só, porque já ouvistes, porque vocês já ouviram, que antigamente a minha conduta no judaísmo, com sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia no judaísmo e muitos da minha idade, sendo extremamente geloso das tradições dos meus pais. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: olha, vocês lembram do meu passado? Lembram quando eu andava na carne? Eu era extremamente zeloso. Eu obedecia todas as regras do judaísmo, mas eu assolava, eu perseguia a igreja, e eu achava que estava fazendo a vontade de Deus. Meus amados irmãos, viver na carne é tão perigoso, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que viver na carne você faz o errado achando que está certo. Você está tomando escolhas erradas, você acha que está tudo certo. A carne, ela tem uma capacidade de te iludir, de te auto-enganar, que você faz as coisas pensando que está fazendo para Deus, mas na verdade está fazendo na carne, em pecado. Né? Paulo achava que estava fazendo as coisas para Deus. Ele estava matando pessoas, prendendo pessoas, sequestrando crianças. Ele achava que estava fazendo isso para Deus, para o Yahvé, o Deus de Israel. Na verdade, ele estava muito longe de Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos vivendo uma conduta ilibada, que estamos sendo extremamente zelosos, estamos fazendo a vontade de Deus, mas estamos muito mais longe de Deus do que nós imaginamos. A carne tem esse poder pernicioso. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que muitas vezes eu posso estar aqui na igreja, todos os domingos posso estar usando uma cruz no pescoço, só a cruz, né? Não crucifixo, só a cruz no pescoço. Posso estar lendo a Bíblia todos os dias, posso estar tendo todo o conteúdo que tem lá na nossa plataforma digital. Nós podemos estar fazendo muitas coisas que um cristão, entre aspas, faz, mas podemos estar vivendo na carne. Podemos estar muito longe de Deus, como o leste e o oeste está longe, como o sul do norte está longe. Nós estamos muitas vezes longe de Deus. Em Gálatas 5:24, Paulo fala uma coisa interessante. Ele vai chegar lá na frente, mas eu só queria mencionar esse versículo. Ele fala o seguinte: os que pertencem a Cristo devem crucificar a sua carne com as suas paixões e desejos. Muitas vezes nós perdemos o foco em Jesus por causa dessas três condições negativas, que é enraizado no mundo, procurando agradar pessoas e não a Deus. Muitas dessas pessoas somos nós mesmos e vivemos conforme a carne. Eu apresentei para vocês três condições negativas. Eu espero, em nome de Jesus, que você tenha identificado alguma dessas na sua vida. Se você fez isso, glória a Deus, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Porque Jesus disse que o Espírito Santo ele tem a tarefa de nos convencer do pecado, não é isso?
E convencer ali no original grego é expor, é desnudar, é deixar você exposto, como você realmente é. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha feito isso, ao você ouvir essas 3 condições negativas, que muitas vezes afastam você do foco de Jesus, e você não está percebendo isso. É como a história de uma jovem, de um casal jovem, que eles se casaram, e eles mudaram para uma casa. E aí foram tomar café de manhã na nova casa, e a jovem recém-casada olhou pela janela e viu a vizinha estendendo lá os lençóis. Lembra dessa história? Estendendo lá os lençóis. Ela olhou e falou assim: puxa amor, como essa vizinha não sabe lavar os lençóis, estão encardidos, amarelos. Alguém tem que ensinar essa mulher a lavar a roupa. E no dia seguinte ela foi tomar café novamente e viu lá a vizinha estendendo as roupas no varal, no quintal da vizinha. E ela olhou pela janela e viu lá os lençóis, né? Não brancos assim, mas encardidos. Ela falou: essa vizinha é uma porca, ela não sabe lavar os lençóis, eu tenho que comprar um sabão para ela, um sabão muito bom, um alvejante daquele bem forte. E aí no dia seguinte ela acordou novamente, foi tomar café com o marido, olhou e viu a vizinha estendendo a roupa lá com os lençóis brancos, né? Como essa folha aqui, branquinhos, algo como a neve. E ela perguntou, falou para o marido: olha, a nossa vizinha aprendeu a lavar a roupa, olha como é que as roupas dela estão brancas. E o marido respondeu: não, meu amor, porque eu acordei mais cedo e limpei o vidro da nossa janela. Muitas vezes nós estamos olhando as coisas embaçadas, porque são os vitores da nossa janela espiritual que estão sujas. E eu apresentei para você aqui, queridos, que pode ser essa poeira, pode ser esta lama, esse embaço que está embaçando você de perder o foco de Jesus. E para ir para o final, eu quero apresentar 3 condições positivas, pela qual você tem que se assegurar para ver, para focar em Jesus Cristo. 3 condições. A primeira, meus amados irmãos, agora de forma positiva, para que você possa focar em Cristo Jesus, você precisa ser aquilo que Deus te elegeu para ser. Você precisa ser aquilo que Deus te elegeu para ser. No versículo 1 aqui, Paulo já começa falando daquilo que Deus escolheu ele. Ele vai dizer: olha, a Paulo, apóstolo, não da parte de homem algum, ou por intermédio de homem algum, mas da parte de Deus e por Jesus Cristo. Você precisa ser aquilo que Deus te elegeu para ser. Sabe, você não é produto de uma escolha humana, você é produto de uma escolha divina. Não importa as circunstâncias que cercaram o seu nascimento. Você não é resultado inconsequente de 2 jovens que se apaixonaram, que tiveram uma relação sexual e nasceu você. Você não é fruto de um planejamento ou não dos seus pais. Você foi planejado por Deus vivo, por um Deus que ele fala aqui no versículo 1, a parte final do versículo 1, que ressuscitou dentre os mortos, um Deus vivo que planejou você. Não importa as circunstâncias que cercaram o seu nascimento, você não é fruto de um erro de 2 jovens inconsequentes, você não é fruto de uma traição que seu pai ou sua mãe teve. Você é plano de Deus, você foi planejado por Ele. Você foi planejado pelo Senhor. Por isso que eu e você, nós não precisamos mais, meus amados irmãos, vivemos traumatizados pelos erros dos nossos pais, ou até mesmo pelos nossos próprios erros. Nós não precisamos mais viver somatizando os pecados dos nossos antepassados e até mesmo os nossos, porque você foi plano de Deus, porque Deus escolheu você no ventre da sua mãe. Olha o versículo 15, meus amados irmãos. Mas Deus me separou. Deus, Ele te separou desde o ventre materno. E Ele te chamou pela graça, não pelo mérito seu, para revelar Cristo em mim, para revelar Cristo em você. Meus amados irmãos, nós precisamos ter consciência disso. Quantas pessoas estão na igreja, queridos, vivendo, somatizando os erros dos seus pais, os seus próprios erros, e não está vivendo aquilo que Cristo chamou você, que Deus elegeu você para ser. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: antes da fundação do mundo, aqui já fala que não é nem no ventre, como diz lá em Gálatas, que nós lemos aqui em Gálatas capítulo
15, aqui em Efésios 1:4 fala que antes da fundação do mundo, Deus, Ele escolheu você. Deus, Ele escolheu você para que você pudesse ser santo e irrepreensível. E em amor, Ele te predestinou para quê? Para quê? Para você ser um empregado? Não, diz para você ser filhos, para ser adotados como filhos em Cristo Jesus. É essa a sua condição, é esta a sua identidade, é esta a minha identidade. Deus me elegeu para ser santo e irrepreensível e filho dele, e filhos do Senhor. Se aproprie disso, meus amados irmãos, porque aí nós vamos manter o nosso foco em Jesus. A segunda coisa, para manter nosso foco em Jesus, é viver integralmente o verdadeiro Evangelho. O versículo 4 aqui, o versículo 6, aliás, versículo 6, o apóstolo Paulo fala uma coisa bem interessante aqui, né? Fala: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro Evangelho, que não é o Evangelho, senão que alguns perturbam para perverter o Evangelho. Sabe, os Gálatas, como eu disse, o apóstolo Paulo foi naquela região, pregou o Evangelho. Eu vou trazer no próximo domingo aqui uma descrição sobre isso, para poder a mensagem ficar curta. Eu tive que pular muita parte aqui. Aquela região que Paulo pregou o Evangelho, quando depois que ele pregou, que veio aqueles judeus e pregou o outro Evangelho, e fez Paulo escrever essa carta dizendo assim: olha, vocês estão esquecendo do verdadeiro Evangelho. O que foi que aconteceu com vocês? Sabe, assim como foi os Gálatas, muitos hoje também têm feito isso. Tem deixado a simplicidade do Evangelho, tem preferido o Evangelho pervertido, um simulacro do Evangelho, um Evangelho que satisfaz os seus desejos, que atende os seus caprichos. Eu anotei aqui um comentário do Spurgeon. Spurgeon é um pastor batista do século XIX, ele é considerado o príncipe dos pregadores. Ele fala uma coisa interessante, no tempo dele, olha só, ele fala: existe o Evangelho de açúcar. Isso no tempo dele, no século XIX. Hoje a gente já sabe que tem os evangelhos de mamão com açúcar, a gente fala isso na nossa língua, né? Ou o evangelho Nutella, um evangelho doce, gostoso demais. Mas olha só o que o Spurgeon fala. Olha só, ele fala o seguinte: busque o evangelho que rasga, busque o evangelho que faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas em sua consciência, o evangelho que mata o eu, o evangelho que crucifica o eu, porque esse é o evangelho que dá vida de novo, esse é o evangelho que transforma as nossas vidas. Sabe, queridos, muitas vezes nós não queremos esse evangelho, não é verdade, meus irmãos? Nós queremos o evangelho que diz assim: olha, meus irmãos, vocês vão ser abençoados, levanta aí a mão para que essa semana você troque o seu carro velho por um carro novo. Nós queremos muitas vezes ouvir esse evangelho, não é verdade? Eu fico pensando assim, essa semana morreu o cantor Lázaro, lá, o irmão Lázaro, né? Eu vi um vídeo dele, eu não mandei no grupo da igreja porque eu achei que já era mensagem demais para poder mandar, mas mostrou ele sendo entubado, se não me engano, acho que era esse vídeo, e a moça louvando, ele cantando também, não é verdade? A música que a moça cantava falava um pouco de vitória, linda canção, mas nós sabemos que o evangelho doce fala o quê? Meu irmão, você vai levantar dessa cadeira agora aí, dessa cama, vai sair andando aqui do hospital, não é verdade? É isso que a gente quer ouvir. Mas o verdadeiro evangelho fala o seguinte: olha, que ainda não floresça, ainda que eu não sobreviva a essa intubação, eu sei para onde eu vou, eu sei aonde eu vou morar eternamente. Como a própria canção do próprio Lázaro dizia, né? Eu sei que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar no céu. É isso que o Evangelho nos diz, querido. Eu me lembro de uma história que de um episódio que aconteceu na minha vida pessoal, que morreu uma jovem da nossa igreja na época adolescente, e eu estava naquela época estudando a ressurreição de Jesus, né? Muito antes de entrar na faculdade, eu estava estudando sobre a ressurreição de Jesus. E aí morreu uma senhora jovem da nossa igreja, e minha mãe estava lá, assim, era amiga dela, né, que se conheciam, e eu falei: olha, você sabe que a nossa maior esperança, e ela morreu de câncer, né, nós oramos para que ela pudesse ser curada pelo câncer,
E aí ela faleceu e algumas pessoas ficaram, né, assim, deu aquele baque em algumas pessoas. Mas a nossa maior esperança é saber que, mesmo que o Senhor não cure o câncer, nós temos a certeza de que Cristo venceu a morte e nós venceremos também. De que nós viveremos uma vida eternamente. Um historiador chamado Estrabão, ele escreveu uma história sobre os Gálatas. Ele fala que os Gálatas são um bando de desertores, um bando de traidores. Se você tem ideia, os Gálatas, segundo esse historiador, quando eles faziam um conchavo com um determinado grupo de pessoas para lutar na guerra. Aí eles iam lá lutar na guerra. Aí se o inimigo oferecesse uma proposta melhor para eles, sabe o que os Gálatas faziam? Eles viravam de lado, passavam para o outro lado e lutavam contra os associados dele. Eles eram desertores, traidores, ouvira casaco, como a gente fala hoje, né? Imagina se um jogador de futebol fizesse isso. No meio do campeonato, jogando, te oferecendo uma proposta melhor, no meio do jogo, ele mudasse. Era assim que os Gálatas faziam, por isso que eles estavam fazendo a mesma coisa com o Evangelho. Estavam abandonando o Evangelho por uma proposta melhor. Sabe, querido, você vai receber propostas açucaradas, que vai endossar os seus ouvidos. Propostas do diabo, propostas de pessoas que vai tentar seduzir você. Você precisa escolher qual lado você está. O apóstolo Paulo, aí no versículo 8, ele fala o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, que seja o quê? Anátema, ou seja amaldiçoado. Meus irmãos, se eu perguntar para você, imagine por um momento, se aparecesse um anjo bem aqui, com a espada na mão, com as asas enormes, e pregasse um evangelho diferente desse aqui que Paulo está, que aqui está na palavra de Deus. Tem muita gente que acreditaria, não é verdade? Mas apareceu, foi um anjo para mim. Mas eu vi, foi um anjo, ele disse isso e isso. A Bíblia diz que mesmo que apareça um anjo vindo do céu, mesmo que até mesmo o próprio apóstolo Paulo viesse lá e pregasse um outro evangelho, ele deveria ser rejeitado, porque o evangelho verdadeiro é tão fundamental, é tão importante, tão imprescindível, que nada deve ser trocado por ele. Então eu e você, nós podemos viver o verdadeiro evangelho, queridos, quando nós podemos manter o nosso foco em Jesus, quando nós vivemos o verdadeiro evangelho. Por último agora, em terceiro lugar, eu espero que eu tenha feito isso no tempo hábil. Em terceiro lugar e por último, estar focado em Jesus é ser transformado pelo poder do verdadeiro evangelho. No versículo 22 e 24, nós já lemos isso. O apóstolo, no finalzinho do capítulo 1, Paulo fala que eu era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Eles apenas ouviam falar ao meu respeito, diziam: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E o último versículo: e glorificavam a Deus por minha causa. Ele está dizendo o seguinte: olha, o pessoal ouvia a minha história, sabia que eu perseguia a igreja, e que agora estou pregando o evangelho que eu tentava destruir. E as pessoas glorificam a Deus por minha causa. O que está dizendo, querido, é que ele foi transformado pelo evangelho. Jesus dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Jesus também precisa dividir a nossa história de vida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quem é a velha Rayane? A Rayane antes de Cristo e a Rayane depois de Cristo. Quem é o Luiz antes de Cristo e o Luiz depois de Cristo? A história é mudada. Jesus, em Hebreus 12, 13 e 8, fala que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Jesus é que provoca a mesma transformação, que provocou a transformação na vida do apóstolo Paulo, e pode provocar a transformação na nossa vida. Se você quiser tomar nota, eu vou caminhar aqui bem resumidamente para terminar. Esse Jesus é que nos liberta do mundo perverso, como diz no versículo 4. Esse Jesus que nos liberta de uma vida perversa e maldosa, como ele fala no versículo 13. Esse Jesus que nos liberta do legalismo, não só do mundo perverso, mas também do legalismo, que muitas vezes nós fazemos dentro da própria igreja, versículo 14 e 15.
Esse Jesus que nos transforma em contêineres de Deus. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Nós vivemos no século 21 que a igreja, os membros da igreja, eles querem ser instrumentos de Deus, né? Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Mas eles não querem ser container de Deus. Eles não querem ser... o container é um tipo de instrumento que é um tipo de objeto que é cheio, né? Você enche. Ser container de Deus, não ser apenas instrumento de Deus, porque Deus não quer apenas te usar, querido. Deus quer encher você também da presença dele. O verdadeiro, quem vive transformado pelo Evangelho, prega a palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho para as pessoas, faz as pessoas também glorificar a Deus por sua vida. Se você estiver perfeitamente focado em Jesus, você vai viver uma vida transformada pelo verdadeiro Evangelho. Se você ainda não vive uma vida que é transformada por esse Evangelho, eu quero desafiar você, meu amado irmão, a abandonar os seus pecados, a renunciar aos seus pecados e aceitar Cristo Jesus na sua vida. Olha, eu sei que pode parecer estranho falar isso para um grupo de maioria de cristãos que aqui está, mas eu vi uma história, né, de diácono. Diz que o pastor Timothy Keller, ele veio ao Brasil e ele trouxe um diácono da igreja, lá da igreja dele, lá de Nova York, para ser o tradutor dele. E a mensagem que ele ia pregar aqui no Brasil era sobre o verdadeiro Evangelho. Ele pregou, o diácono traduziu para o português, né, que o diácono nasceu aqui em São Paulo, o diácono mora nos Estados Unidos há muitos anos. Ele traduziu a pregação do pastor Timothy Keller. E aí no final do seminário, voltando para os Estados Unidos, ele e o diácono, né, e o diácono falou assim: olha, eu quero me batizar, pastor, porque eu entendi o que é o verdadeiro Evangelho. Sou diácono, frequentei há muito tempo, mas agora, quando eu vi o sermão, eu entendi o que é o verdadeiro Evangelho. Eu vi história de pastores, né, que pediu para se batizar. Não, eu quero batizar. Por quê, pastor? Porque eu me converti hoje. Eu me converti verdadeiramente, porque agora eu entendi o que é o Evangelho. Estava dentro da igreja, estava vivendo a vida como Paulo vivia, achando que estava para Deus. Queridos, que assim seja também a nossa vida. Se você entender que você não está vivendo o verdadeiro Evangelho, Deus está dando a oportunidade para você poder aceitá-lo agora e viver de fato esse verdadeiro Evangelho. Eu creio que os tempos são difíceis e a volta de Jesus está se aproximando. E em nome de Jesus, o Senhor vai levar a sua igreja, aqueles que estiverem preparados. Ele vai levar aquela igreja que está mantendo a sua fé firme no Senhor. Para concluir, só para você anotar aí, então, estar focado em Jesus é ser aquilo que Deus nos elegeu para ser, é viver integralmente o verdadeiro Evangelho e ser transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. Assim nós concluímos a primeira exposição, o primeiro capítulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu quero desafiar você a ler a carta aos Gálatas essa semana, porque nós vamos expô-la durante esses domingos que nós estivemos aqui.